Olá, meus amigos e amigas, inscrito no canal Josias Dias, seja bem-vindo em nome de Jesus. Já compartilha esse vídeo aí, não é inscrito, não paga nada de graça. Sabe aquele evangelista José Fernando de Pontes, que tem pregado aqui também no canal Josias Dias, para a honra e glória de Jesus? Me dá a alegria de estar aqui conosco mais uma vez. Você que há tempo não tem escutado mais aqui nesse canal, o evangelista Fernando José de Pontes está aqui, a honra e a alegria para mim. Deus sabe da alegria que eu tenho de trazer esse homem de Deus para trazer para você uma palavra, e peço a você que, por favor, compartilhe esse vídeo, amém? Seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. Glória, a paz. A paz do Senhor a todos os irmãos, uma boa noite de salvação para os ouvintes. Como falou o meu primo e irmão na fé, Josias, compartilhe esse vídeo, porque você compartilhando, você vai estar, além de nos ajudar a divulgar o Evangelho, você vai também estar dando a oportunidade de quem você tem no seu canal também participar. Essa noite eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão e meditação. Encontra-se no livro de Juízes, capítulo 6, você que está de posse da sua Bíblia, se quiser acompanhar a leitura, pode acompanhar. E se não tiver, em casa, quando você tiver um tempo, procure ler. Nós vamos aprender com Gideão. O capítulo 6 do livro de Juízes fala a respeito de um personagem bíblico que é muito comentado no meio evangélico, Gideão. Mas a gente só tem um conhecimento superficial. Ou seja, Gideão com 300 homens livrou o povo de Israel da mão de 3 nações: os midianitas, os ismaelitas e os orientais. Agora, o importante é sabermos e aprendermos com Gideão o porquê de tudo isso. Porque no meio de 12 tribos, Deus Jeová escolheu apenas ele, Gideão, para livrar esse povo. Nós vamos aprender com a leitura que Gideão, ele era da menor tribo, ele era da tribo de Manassés. A família dele era a menor nessa tribo e ele era o menor na sua família. Porém, Gideão nos deixa um legado, nos deixa um ensinamento que, se nós seguirmos a orientação de Gideão, nós seremos vitoriosos. Não vai ter amalequita na nossa frente, não vai ter midianita na nossa frente, e muito menos orientais para nos tirar a bênção e a vitória que Jeová tem para cada um de nós. O segredo é obedecer a Deus. Vamos à leitura para que você, ouvinte, você, meu amado irmão, você, preleitor da palavra, que também já deve ter pregado sobre isso, venha a refletir novamente. O livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos tentar ler uns versículos aqui para que eu conclua a história. E o porquê? Se Gideão era um homem obediente, era um homem medroso, ou era um homem temente a Deus? Vamos à leitura. Capítulo 6 de Juízes fala assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque acontecia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Versículo 4. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então, Israel, por desobediência a Deus, Deus os entregou na mão dos midianitas, dos
amalequitas e dos orientais. Isso por 7 anos. Porque o povo de Israel, ao terem sido tirados da mão de Faraó do Egito, foram protegidos por Deus no deserto, tiveram sombra por causa da nuvem que Deus os fornecia, tiveram o aquecimento do frio à noite por uma coluna de fogo que Deus colocava para os guiar, e os colocou em uma terra deleitosa, uma terra farta, uma terra que dava muito fruto, muitos produtos da terra. Mas aí a liderança, e para falar de liderança precisamos ter de Deus autoridade para isso. A liderança de Israel e sacerdotes guiando o povo agora a se envolverem com os deuses daquele lugar. Porque nós vamos ler na leitura que Deus os colocou, os protegeu quando tirou da mão de Faraó, meu amado irmão Josias. Deus os protegeu e os colocou numa terra deleitosa. Mas Deus pediu algo a ele, como pede a mim e pede a você. A adoração apenas a ele. Mas a liderança não é muito diferente de hoje. Se envolveu com outros deuses, com D minúsculo. Deuses pagãos. E os liderados, que era o povo de Israel, obedecendo a sua liderança, começaram também a adorar outros deuses e foram se esquecendo de Deus. Então Deus permitiu que eles sofressem perca por 7 anos. E muitas vezes a gente, até enxergar que estamos no caminho errado, Deus tira da gente algo que nos é valioso. O alimento, por exemplo. Deus tira o alimento deles. Porém, acompanhe aí na leitura, eu parei no versículo 5. Porém, quando a fome começou a apertar, eles usaram a estratégia humana. Cavaram cova nos montes, nas locas de pedra, para esconder seu mantimento. Porque o que era que acontecia? Eles semeavam, ou seja, plantavam, e quando estava perto da colheita, aí vinha essas 3 personalidades de raças de pessoas, os midianitas, os amalequitas e os do Oriente. E eles vinham com os seus jumentos, com os seus camelos, com os seus bois, e eles não só levavam o alimento que a terra produzia. O gado deles comia até a grama, ficava nada. Então quem quisesse ter um mantimento, teria que fazer o quê? Esconder. Como diz um ditado aqui no Nordeste, maduro quem come é o dono. Eles tinham que colher antes do tempo para estocar, esconder, para que pudessem se alimentar. Se o nosso Deus é dono do ouro, é dono da prata, é o dono da bênção, e queria deles, como quer de nós, apenas uma coisa, a obediência. Vamos para o versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando Israel começou a ficar pobre, a passar necessidade, aí os filhos de Israel começaram a clamar a Deus. Clamar a Deus o quê e por quê? Porque os filhos de Israel, os filhos dos líderes da época, ouviram dos seus líderes que Deus era bom, que Deus era protetor, que Deus estava com eles, e que Deus havia trazido eles do cativeiro lá de Faraó, da mão dos exaustores, ou seja, dos carrascos, e os protegeu e os colocou numa terra deleitosa. Então agora, como eles estão passando necessidade, estão apertados, aí eles vão clamar ao Senhor. Vão perguntar ao Senhor o porquê daquilo. E não é assim com a gente. Muitas vezes a gente, Senhor, por quê? Na realidade nós deveríamos dizer assim, Senhor, para que isso? É para que a gente venhamos reconhecer que só Ele é digno de toda honra e de toda adoração. E muitas vezes a gente deixamos de o adorar, deixamos de o obedecer, deixamos de o seguir, para seguirmos lideranças que a gente, pelo Espírito Santo, nos revela que está seguindo um caminho errado, mesmo usando a Bíblia, usando o nome do Senhor. Isso está muito comum nesses dias.
A visão, o foco, o alvo é outro, e não ensinar o povo a adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora nós estamos numa leitura que os filhos de Israel vão clamar ao Senhor, vão perguntar ao Senhor o porquê daquela situação. Versículo 7. E aconteceu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão ou escravidão, na linguagem moderna de algumas Bíblias hoje em dia. Deus então manda um profeta responder a oração dos filhos de Israel e dizer: olha, com mão forte eu vos tirei da servidão, da escravidão. E veja aonde é que Deus os colocou. E aonde é que Deus tem colocado a mim e a você, que nos tirou de um lago de lama, de um charco de lodo, nos pôs nossos pés numa rocha e nos dá o ar que respiramos, nos dá a liberdade de o adorar em espírito e em verdade. E às vezes nós, por descuido ou por orientação de falsos mestres, falsos profetas, nos desviamos. Nós temos um manual que é a Bíblia. Precisamos de uma liderança sim, mas que essa liderança esteja debaixo da liderança maior. Versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia, e os expeli de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Deus, além de tirar, usando Moisés, esse povo, da mão da escravidão, da mão do chicote, os colocou numa terra deleitosa, e ainda veio, não tem um louvor que diz: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo ou por ti lutar. Agora Deus deu tudo isso a eles, e que nos serve de exemplo, porque Deus tem nos dado também. De onde Deus te tirou, meu amado ouvinte? Ô meu amado irmão, lembra daquela passagem, quando Jesus entra naquela porta e liberta aquele homem que estava há 38 anos lá? O que é que Jesus diz para ele? Toma a tua cama e anda. Sabe para quê? Ele tinha que levar a cama para nunca se esquecer de onde Jesus o tirou. Então nós, como servos do Senhor, temos que nos lembrar sempre e agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em nossa vida, de onde Ele nos tirou. Cada um de nós tem um passado, e não é um passado glorioso. Glorioso é agora, porque a gente hoje, a maioria somos ex isso, ex aquilo. Hoje nós somos lavados, remidos e comprados pelo sangue do Cordeiro. Então Deus fez tudo isso para o povo de Israel e pediu apenas uma coisa para ele, que está no versículo que nós vamos ler agora, o versículo de número 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses, com D minúsculo, dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Quando os filhos de Israel clamam ao Senhor, Deus envia um profeta para dizer: está acontecendo isso com vocês, porque Deus os tirou de tal lugar, colocou em tal lugar, tirou os inimigos da vossa frente, vos deu uma terra deleitosa e fez apenas um pedido: lembrai-vos sempre que eu sou o Senhor. Não temais aos deuses dos amorreus, porque a terra que pertencia aos amorreus agora era do povo de Israel. Mas Deus proíbe eles de se envolver com os amorreus. E hoje nós vemos liderança se envolvendo com tanta coisa que nem vem o caso dizer aqui agora. Não era para se envolver. E quando uma liderança se envolve, os seus liderados se envolvem também.
Que hoje em dia tem muitas pessoas neófitos na fé, novo na fé, e o que o líder diz, ele entende que é verdade. Esquecemos às vezes de buscar ao Senhor a confirmação daquela palavra, como eu aconselho a você, a ler o livro de Juízes e depois você estudar esses versículos que nós vamos ler, porque o horário já está indo. Versículo 11, no versículo 10, Deus diz ao povo que só a ele adorasse, não se envolvesse com os deuses dos amorreus, e também não tivessem medo, porque o Senhor era e é comigo e é com você, meu amado ouvinte. Talvez até hoje você não firmou seus pés em um ministério, porque você tenha dúvida sobre isso. Porque você ouve um falar uma coisa, você ouve outro falar outra coisa, mas ouça a voz de Deus, Ele está falando com você nessa noite. Porque Ele usa quem Ele quer, quando quer e na hora que Ele quer. Esse é o momento que Deus está falando com você. Não olhe para a aparência, muito menos para o passado desse evangelista. Olhe a mensagem e ouça com atenção. Verifique se Deus está falando com você, se você se enquadra nisso aqui. Porque se até agora você não se enquadrou, nós vamos entrar num processo agora que Deus, de 12 tribos, escolheu na menor tribo uma família menor da tribo, e dessa família o menor da família por nome Gideão. Seja um Gideão a partir de agora. Eu tenho 10 minutos para lhe explicar quem foi Gideão. Quem foi Gideão? E que exemplo Gideão deixa para nós hoje? Porque quando a necessidade apertou de uma maneira tal, Gideão, ele era o menor, ou seja, o menos letrado naquela família. Talvez Gideão tivesse irmão mais culto, mais inteligente, mais sabido, com mais leitura. Mas Gideão era um homem temente a Deus. Gideão não era um medroso, Gideão não era um teimoso, Gideão era um homem temente a Deus. É tanto que Deus escolheu ele. E está escolhendo você nessa noite para ouvir essa live. E curta ela. Passe para alguém. Porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos: o que eu falo com vocês em particular, pregai nos telhados, anuncie, proclame, dê continuidade. Agora Gideão, ele tinha uma estratégia. Vamos ler o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha a estratégia que Gideão usava. Lagar, amado ouvinte e querida igreja do Senhor Jesus, é lugar de se pisar uva. Se a colheita era de trigo ou de soja, jamais os midianitas iriam procurar no lagar, porque no lagar eles só iam quando era a colheita da uva. Aonde eu e você estamos buscando o Senhor? No lagar? Ou no paiol, que é onde se bate o trigo? Hoje é tudo mecanizado, mas naquela época era manual. Então, meu amado ouvinte, Gideão usava essa estratégia. Ele pegava o trigo e ia bater, malhar o trigo no lagar. E havia perto desse tanque uma árvore. E certa feita Gideão está lá trabalhando para salvar dos midianitas. Ele colhia e escondia, para que ele tivesse mantimento para seus filhos, para sua família, para a sua tribo. Só que a Bíblia não diz que os outros seguiam Gideão. A Bíblia só fala de Gideão. Então talvez você seja o Gideão na sua família. Talvez você seja o Gideão que Deus quer levantar no seu ministério. Talvez Deus está levantando você como Gideão nessa noite. Porque abra a boca que o Senhor enche. E enche de coisa boa. Tanto para mim, para você, como para quem está nos ouvindo.
E então Gideão está lá trabalhando arduamente e aparece então o anjo do Senhor. Não era um anjo Gabriel, não era um serafim, não era um querubim, não era um arcanjo nem um Miguel. Era o anjo do Senhor. E olha para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí muitos pregadores dizem que Gideão era medroso e era teimoso. Eu vou dizer na linguagem minha, nordestina, que eu amo a Paraíba. Ele era sabido. Eu amo essa Paraíba. Ô, glória! Ele era sabido. É verdade, Jesus. Porque aí Gideão olha, depois você acompanha a leitura. Gideão olha então para o anjo do Senhor e diz assim: como eu serei valoroso, como o Senhor é comigo, se a minha nação, se a minha tribo, se a minha família, até eu, estamos sendo saqueados todo o ano. Como é que o Senhor diz que o Senhor era comigo? E a resposta, vamos ler que dá tempo, né? A resposta está no versículo seguinte, né? É o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo seguinte: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E quem é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus escolheu Gideão na menor tribo, na menor família, e ele com o menor conhecimento. Tinha tantos sacerdotes, sumos sacerdotes, que lideravam o povo de Israel, mas estavam todos corrompidos. E fizeram o povo se corromperem. Mas Deus achou pureza em Gideão. Deus achou sinceridade em Gideão. Gideão estava pagando um preço junto com a sua família por algo que ele estava fazendo porque ensinaram a ele que era certo. Adorar os deuses dos amorreus. Hoje em dia tem tanta coisa dentro dos ministérios e ainda usam o nome de Deus e ainda acham versículo bíblico para tentar justificar uma distorção que eles fazem. E daí o que é que acontece? Quando o anjo diz para ele assim: vai nessa tua força, vai com essa tua disposição e tu livrarás todo Israel da mão dos midianitas, porque eu serei contigo. Aí Gideão entra em cena. Gideão entra em cena. Porque o Senhor está prometendo a ele que será com ele. E daí vem aquela mensagem que todos nós conhecemos, né? Que Gideão com 300 homens ganhou a batalha porque tinha 32 mil e era só para escolher. Mas isso é para uma outra oportunidade. Seja um Gideão. Porque Gideão agora tem uma ordem do anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, dizendo: vai nessa tua força, com essa tua inteligência, com essa tua sabedoria, que tu livrarás todo Israel da mão dos midianitas, porque eu sou contigo. Paramos no versículo 16. É isso? E o Senhor lhe disse... Acabou, né? Nós paramos no versículo 14. Eu agradeço a rica oportunidade que o meu irmão em Cristo, Josias Dias, que é o dono do canal, ter me dado essa noite para trazer uma reflexão para a nossa vida. Mas na próxima oportunidade, na próxima live, eu explicarei o desafio que Gideão propõe para o Senhor. Enquanto isso, vá estudando,
valendo esta leitura. Porque nessa noite o Senhor manda te dizer, você é uma escolhida, é um escolhido por Deus para ser um Gideão nessa situação que você está passando. Nessa peleja que você e sua família, ou você por sua família, está atravessando. Deus quer tornar você um Gideão, independentemente do seu sexo, independentemente da sua cultura, do seu estudo, porque Deus usa quem quer, quando Ele quer e naquilo que Ele quer. Amém? Que Deus nos abençoe e eu agradeço a rica oportunidade. Amém? Minha gratidão a Deus. Fique da paz, fique da bênção e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, Ele há de permitir em nome de Jesus. Evangelista Fernando, Deus continue te abençoando. Muito obrigado por sua participação aqui. A honra e a glória é para Jesus. Amém.